Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui, e eu vou ser bem breve nessa parte, é que a igreja precisa de nós. Como eu estava falando, cada um tem uma função designada para desempenhar na família de Deus. E os dons e os talentos são dádivas para serem usadas na nossa missão. A missão de viver, principalmente viver Cristo e levá-lo às pessoas. E nos desenvolver a nossa maturidade cristã. E com essa maturidade cristã desenvolvida, levarmos Cristo às pessoas. E nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas em todos tem origem no Espírito de Deus. Ou seja, todos os dons que nós temos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões de poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer, que mostra como Deus é. Todos ganham e todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. Isso aqui está em 1 Coríntios 12. No PDF do aplicativo eu vou colocar os versículos, que eu acabei não colocando aqui, mas é a versão dessa Bíblia que eu trouxe, que eu falei. Ou seja, Deus, quando Ele nos cria, e Ele coloca em nós o seu elemento de relacionamento, Ele também nos coloca dons e habilidades e formas de ser, que, como está escrito aqui, são todos dádivas de Deus, o seu Espírito para nós, para que nós os apliquemos na igreja. E aplicando esses dons na igreja e vivendo esses dons fora da igreja até, nós alcancemos pessoas, nós levemos a mensagem para pessoas. Então, o primeiro ponto é esse: a igreja precisa de nós. O segundo ponto é que nós participamos da missão de Cristo no mundo. A igreja é um instrumento de Deus na terra. É na igreja onde o exemplo de amor um pelos outros e por Deus é dado e transmitido ao mundo, conforme nós vemos em Efésios. Eu não coloquei aqui o trecho, mas depois eu vou disponibilizar para os irmãos que quiserem estudar isso aqui em casa. Paulo diz em Efésios que a nossa obra é grandiosa. A obra da igreja é grandiosa. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Então a igreja, um dos elementos principais do relacionamento dentro da igreja é justamente o amor. O amor é algo que não é vivido em outros lugares. Eu enxergo isso, eu acredito fortemente que o verdadeiro amor, a verdadeira convivência que agrada a Deus, ela é impossível de ser vivida em outro lugar que não seja a igreja. O único lugar onde nós podemos viver e espelhar, as pessoas podem vivenciar o amor de Deus, é dentro da igreja. Uma igreja saudável, é claro. Então, por isso que o elemento da maturidade cristã ele é tão importante. Por isso que é muito importante que nós oremos a Deus e peçamos que Ele nos ajude a crescermos na fé, a crescermos em maturidade cristã, a diminuirmos a nós mesmos, a nossa natureza humana, caída, egoísta, avarenta, inclinada ao erro. Quando uma igreja ela entra nesse ciclo de falar, Senhor, perdoa os meus pecados e mata em mim o homem egoísta, o homem que só pensa em si, o homem que não tem cuidado ao falar com as pessoas, o homem que não tolera erros, o homem que é perfeccionista, o homem que, enfim, e aí nós podemos encher essa lista. Tudo isso começa no egoísmo e no orgulho. São os principais pecados da natureza humana. Quando uma igreja ela ora dessa forma, e ela começa a viver dessa forma, ela começa a se espelhar em Jesus Cristo. Jesus jamais pensou em si. Se ele tivesse pensado em si, ele não teria primeiramente se entregado na cruz. Se ele tivesse pensado só em si, ele não teria escolhido uma pessoa como Pedro para estar ao seu lado. Pedro era impetuoso e Pedro era
covarde, se acovardou depois. Jesus, ele conhece a nós todos, ele conhece a nossa natureza. Ele sabe quais são as minhas dificuldades e as minhas fraquezas, e de cada um de nós. Então ele sabia quando ele escolheu os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Esse cara é impetuoso. Ele vai pegar uma espada e vai cortar a orelha do soldado de raiva, sem pensar, vai tomar uma atitude sem pensar. Ele vai depois lá na frente dizer que está comigo para o que der e vier. Mas no momento em que eu precisar que ele, na frente dos homens, na frente das pessoas, diga, sim, eu conheço a Jesus, eu passei um tempo com esse Cristo, eu sou o seu discípulo, ele vai dizer, não, eu não conheço. E o galo canta, fica provado para Pedro que ele era covarde. Jesus não escolheria para seguir, para estar com ele ali, uma pessoa sem fé como Tomé. Uma pessoa que depois de passar 3 anos ao lado de Jesus, enxergar e ver aqueles milagres, aquelas maravilhas que ele fez, duvidar que era ele ressurreto, pedir para ver as chagas nas suas mãos. Olha aqui, Tomé, agora você acredita que sou eu? Olha aqui o ferimento do prego. Talvez não tenha sido aqui, talvez tenha sido aqui, mas enfim. Ele não teria escolhido Judas, um avarento, e uma pessoa que, por conta da sua avareza e dos seus ciúmes, o trairia por 30 moedas de prata. E depois, do coração tão duro que tinha, não se arrependeu, teve remorso. E, segundo a tradição, segundo também o que a gente vê na Bíblia, se matou, jogou as moedas fora e se matou. Teve remorso, não teve arrependimento. Então veja, Jesus, ele quer construir uma boa obra através de nós, mas nós somos como os discípulos. Nós somos falhos. Nós precisamos pedir cotidianamente, diariamente, que Ele atue na nossa vida de maneira divina, para que o nosso homem seja a cada dia diminuído. A nossa natureza carnal, que é um pouco desses exemplos que nós estamos dando aqui, são exemplos bíblicos das primeiras pessoas que estiveram com Cristo ali, da primeira igreja, a gente pode até dizer. Eles cantaram um hino na Páscoa, depois tiveram um momento de comunhão. Jesus trocava ensinamentos com eles. Então nós podemos ver ali elementos da igreja. Então, nós estamos falando aqui sobre o amor da igreja. E o amor da igreja se manifesta quando nós matamos esse nosso homem falho, carnal, não por nós mesmos, mas quando o Espírito Santo atua fazendo isso. Ele pode fazer. Se nós crermos, se nós pedirmos a Ele, se nós tivermos diariamente o nosso momento de devocional, de autoexame, onde nós enxergamos ali os nossos erros e pedimos para que Cristo mate esses erros em nós, para que nós possamos espelhá-lo melhor. E muitas vezes, os crentes, de uma maneira geral, eles têm um grave erro. As pessoas, elas esperam que no culto do domingo, ou no culto do sábado, enfim, ou no culto de libertação, qualquer outra coisa, aconteça um movimento ali na sua vida de milagre, seja o ápice da semana. O culto do domingo, ele é maravilhoso, ele é o ápice da semana no sentido da nossa comunhão. Mas nada vai acontecer no domingo se de segunda a sábado eu não estiver, Deus, meu devocional, meu autoexame, eu estiver em contato direto com Ele. Porque, como eu disse no começo, nós somos sacerdotes da nossa própria vida cristã perante Deus. Então, uma igreja que vive esse ciclo é uma igreja que vive em amor. É uma igreja que as coisas que são feitas ali dentro, elas são feitas de acordo com o que Cristo faria. É uma igreja que acolhe pessoas de fora, que virão com seus pecados, com seus vícios, vícios no sentido de maus atos, e não no sentido de qualquer tipo de vício. Enfim, pessoas que precisarão do abraço de Cristo, do contato de Cristo, como aquela mulher que seria apedrejada teve. Mas espera aí, quantos de vocês não têm pecado? Se você não tiver pecado, atira a primeira pedra nela. E isso é a igreja que vive Cristo, a igreja que vive em amor. Quando nós estamos em igreja, nós fortalecemos uns aos outros. Esse é o terceiro tópico.
Nós vivemos num mundo caído, no mundo da tristeza, do sofrimento, da morte. Nós falamos agora há pouco de uma irmã que perdeu um parente. Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo da injustiça, onde a pessoa rouba e está solta, e o que é inocente às vezes fica preso 6 meses, 1 ano, 10 anos, até provar que não roubou. Onde você paga seu imposto e ele não retorna para você da maneira que deveria retornar. Onde você envia seu filho para a escola, para ele aprender português, matemática, etc. Ele aprende ideologia de gênero. Esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo caído. E neste mundo caído, neste mundo das trevas, nós somos a luz. Só que nós não somos perfeitos. Então, muitas vezes, nós vamos sofrer a tentação, o pecado. Isso aqui eu retirei de um livro, nas circunstâncias apropriadas, nós somos capazes de qualquer coisa. Engana-se o soberbo e diz, eu jamais faria isso que aquela pessoa está fazendo. Isso é de uma prepotência gigante. Por quê? Porque nós somos tão humanos como aquela pessoa é. Então eu já vi gente falar assim, não, eu não faria isso que essa pessoa fez. Tudo bem, pode ser que não. Mas nas condições concretas deste mundo aqui, sem a luz de Deus, ilumina e que vasculha o coração do homem, nós somos capazes de qualquer coisa. Muitas vezes nós não temos as circunstâncias, as oportunidades que outra pessoa tem. Então nós não conseguimos nos testar a nós mesmos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele também nos guarda da nossa tentação. Jesus diz que não nos dá um fardo maior do que aquele que nós possamos carregar. Então muitas vezes nós somos guardados de cometer falhas, de estar em locais ou de ter determinadas oportunidades onde, com o tempo, desaguaria em algo muito ruim, em um erro muito grande. Então, a igreja é o ambiente onde nós nos fortalecemos uns aos outros. Nós damos forças uns para os outros para continuar. Eu fiz menção da nossa campanha de oração, e ela se encerrou assim. Nós não estamos mais falando disso, mas ela continua dentro de cada um de nós, né? A nossa expectativa é que todos continuem mantendo esse fundamento da oração. Mas nós nos ajudamos uns aos outros quando eu falo assim, irmão, estou orando por você. Irmão, lembrei de você. Senti sua falta na igreja domingo. Puxa, está tudo bem com você? Olha, você perdeu um parente, eu estou orando por você, pela sua família, etc. Olha, você está sem trabalho? Eu estou orando para que Deus atue nisso. Além de nós nos fortalecermos contra tentações e contra os pecados, nós também nos fortalecemos dessa forma. E esse também é um ambiente de amor que não é encontrado em outro lugar. É uma preocupação genuína, porque não é uma preocupação da pessoa. Muitas vezes, eu já me deparei com pessoas assim, a pessoa faz que se preocupa com você para descobrir o que você está passando. Então, nossa, estou te vendo triste, não sei o quê. É só para você se abrir e a pessoa falar, olá, bem feito. É agora mesmo que eu vou provocar, que eu vou falar não sei o quê para o chefe, para o parente, não sei o quê. Mas na igreja, não é essa a motivação. A motivação é espiritual. O Espírito move as pessoas a dizerem, olha, me lembrei de você essa semana, estou orando por você. Nós cuidamos mutuamente uns dos outros, porque somos a família de Deus. É um ambiente fraternal que é diferente. A família aqui deste mundo é uma família falha. Nela há divórcio, nela há traição, nela há a própria morte. Muitas brigas existem. Por quê? Porque é a família humana. Nós amamos a nossa família, nós gostamos dos nossos parentes, é claro, mas a família perfeita, ela só é encontrada na igreja, onde nós temos contato e nós vivemos como filhos de Deus, nós vivemos como a família de Deus. Então, fortalecermos uns aos outros, como está dito em Hebreus 13, versículo 3. Encorajem-se uns aos outros, de maneira que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. O que é ser endurecido pelo pecado? É a pessoa praticar alguma coisa a tal ponto onde ela não enxerga que aquilo se tornou um ídolo na vida dela. Então, enfim, como eu estava falando agora há pouco, avareza, a ira, etc. A admoestação mútua, muitas vezes, e a própria oração, mesmo que a gente não esteja orando porque o irmão está em pecado, nada assim, ela nos dá força para
não endurecermos o nosso coração para isso, para que nós continuemos ouvindo aquela voz do Espírito que nos incomoda. E também no elemento do amor, o último ponto que eu coloquei aqui, é que nós mostramos ao mundo uma razão pela qual viver. A Bíblia, na maioria dos casos em que se refere à igreja, o faz como uma pequena congregação visível e local. A Bíblia se refere à igreja de duas formas. Como a comunidade local, que nós lemos aqui agora. Então, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele está se referindo à igreja daquela cidade em Corinto, que ficava na região da Grécia. E também há a menção à igreja geral, que são todos os cristãos do mundo, são filhos de Deus, mas estão separados geograficamente. É nesse ambiente que temos a oportunidade de frutificar colocando em prática o amor a Deus e às pessoas, por meio do serviço e do relacionamento. Deus, em comunidade, cria o mundo. E Ele olha a obra que Ele fez e Ele diz, isso tudo é perfeito. Não há o que colocar, não há o que tirar. Ele vivia em comunidade, servindo, fazendo uma boa obra. Então, nós, como família de Deus, temos um motivo pela qual viver. Nosso motivo é Deus. Eu sou filho de Deus. Ele cuida de mim. Por mais que eu esteja passando por problemas, Ele cuida de mim. Ele sabe da minha estrutura. Ele sabe onde eu posso falhar, onde eu não posso. Ele me guarda, Ele me sustenta. E eu amo tanto Deus, eu vivo tanto para Ele. Eu sou tão como um Cristo. Eu sou tão cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Sou tão pequeno Cristo que eu faço as coisas sem esperar nada em troca. Faço isso com relação às pessoas, então nós demonstramos amor também, aqui é um segundo aspecto do amor. Nos relacionamentos, por meio disso, nós não fazemos, a esmola, ela é dada, não para que nós tiremos a pessoa dali daquela situação, porque não dá. Não para que nós também mantenhamos a pessoa naquela situação, porque tem gente que tem dinheiro e está na rua. Mas a esmola é uma forma de caridade cristã prática. É uma forma de você exercer esse dar sem esperar nada em troca. É muito banal, muito bobo muitas vezes. Mas vários teólogos na tradição da igreja, na história da igreja, escreveram sobre a esmola. E como ela é importante para isso. Aqui eu estou usando um exemplo, né? Mas é o quê? Eu dou sem esperar nada em troca. E eu dou muito mais do que a moeda de R$1, a nota de R$2, se eu oro por aquela vida. Senhor, eu não sei qual é a história dessa pessoa. Eu não julgo porque está na rua, não. Peço que o Senhor trate essa pessoa como ela precisa ser tratada. Eu dou sem esperar nada em troca. Eu dou um prato de comida, eu dou uma ajuda, eu dou uma oportunidade, eu faço as coisas sem esperar nada em troca. E quando nós fazemos as coisas na igreja também. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas eu, por exemplo, na época da escola, era muito questionado sobre isso. Por que você vai para a igreja todo domingo e qual é a sua motivação? Eu falava, ó, se você quiser motivações, são várias. Primeiro, porque eu tenho vida, porque eu tenho capacidade de aprender um instrumento musical e a minha meta não é tocar para ganhar dinheiro, mas é tocar para agradecer como forma de agradecimento por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. Então já começa por aí. Então eu tenho uma habilidade, eu tenho um dom e eu uso por amor, eu uso sem esperar nada em troca. Mas o que vai ter lá? O que você ganha? Não ganho nada. Eu ganho, às vezes, trabalho, entre aspas, ter que ensaiar, dedicar tempo àquilo. Tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas eu faço tudo isso com amor. Eu faço sem esperar nada em troca. Eu não faço para Deus esperando que Ele me dê algo, esperando ter algo. Eu faço porque é para o reino dEle. Eu faço porque, às vezes, quando nós tocamos e adoramos a Deus, pessoas são impactadas, pessoas se convertem, pessoas têm um aprimoramento da sua intimidade com Deus. É para isso que eu estou lá. É isso que eu sei fazer. Ah, mas você lê tanto, para quê? Para que eu possa ensinar algo prático para as pessoas. Para que eu não seja mais um que está falando, fala do que ouve, fala do que acha. Isso até, desculpa se eu vou te ofender, mas isso até um semi-analfabeto como o Lula faz. Ele já disse que faz isso. Eu não gosto de ler, eu só falo. O assessor manda eu falar, eu repito. Então isso, qualquer um pode fazer. Agora,
Então, por que você faz, Ítalo? Eu estou usando o meu exemplo porque sou eu que estou falando, né? Mas cada um de nós pode fazer isso, né? Por quê? Porque eu sou grato a Deus. Porque a minha vida não está pautada neste mundo aqui. Porque é contracultural. A igreja ela é contracultural quando ela faz isso. Porque a cultura do homem moderno, a cultura dos últimos 3 séculos, ela é dominada por ideias iluministas, liberais, marxistas, que pregam um mundo material, o mundo do aqui e do agora. Nós não vivemos para este mundo aqui. Jesus diz, para que nós façamos a sua obra e entreguemos todas as nossas coisas nas mãos dele, porque ele irá cuidar. E o homem moderno, ele é a razão de vida das pessoas, e se você parar para analisar, você vai ver que muita gente vive assim, é ter bens, é acumular riqueza, é ter aparência. A rede social é uma vitrine, o Instagram é uma vitrine das aparências, o Facebook também. Então o sujeito aparenta ser muito estudado, o outro aparenta estar viajando todo final de semana, porque é uma vitrine, a televisão também é isso. Cumprimento de metas, as pessoas vivem para o seu trabalho, vivem para uma felicidade que elas buscam e nunca alcançam. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma família, e tem uma família e continua se sentindo vazio. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho, tenho um filho e continua sendo vazio. Eu vou ser feliz quando eu tiver 10 carros e tem 11 e continua sentindo o sentimento de vazio. Parece que a vida não tem sentido. Eu vou ser feliz quando eu for famoso. E é famoso, continua com vazio. Por quê? Porque a razão da nossa vida não está nessas coisas. E quando nós trabalhamos na igreja, nós fazemos as coisas por amor na igreja, nós afrontamos o mundo. Mas não é afrontar de você peitar, é afrontar de ser fora da razão. Qual a lógica? A lógica está nessas coisas, o mundo vai dizer. O mundo, as pessoas, a nossa era. A era secular vai falar isso. E nós falamos, não importa se eu sou rico ou sou pobre, eu estou em busca de algo maior. Porque essas coisas são deste mundo aqui. E o que nós buscamos não é deste mundo. A nossa satisfação está em Deus. Não está nas coisas, não está nas pessoas. Porque se estiver, nós estaremos depositando a nossa satisfação de vida em coisas falhas, em pessoas falhas, em coisas que estragam, que quebram, que o ladrão vem e rouba. Enfim, uma guerra que aparece do nada, destrói. Então, uma vida realmente com propósitos só pode ser alcançada em um lugar, na igreja. Por mais que as pessoas escondam a sua insatisfação com a sua vida, a sua depressão com aquilo que vivem e com aquilo que são, elas podem esconder dos outros, mas elas não escondem isso de Deus. E no fundo, há algo dentro de todos nós que nos diz, eu preciso viver por alguma coisa. Então, quando nós empregamos na igreja, na família de Deus, todo o nosso depósito de amor, todo o nosso depósito de dons e habilidades, de acordo com aquilo que Ele nos coloca, nós vivemos um pouco da excelência do Evangelho. E depois, se você quiser entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando, leia Eclesiastes, capítulo 1 e 2. Se você quiser entender ainda melhor, coloque no Google lá, Eclesiastes, capítulo 1, versão A Mensagem, que é a versão dessa Bíblia aqui. É muito, muito, muito interessante, fala muito conosco.